Pronto, então eu já fui apresentada, já todos sabem que me chamo Sara, que estudei esta coisa das inundações urbanas, em particular na nossa cidade. Filo porque gosto muito de Olhão e foi também um singelo contributo que tentei aqui encontrar para agradecer a forma como a cidade me acolheu. E porque também este é um problema que é de todos e que talvez seja interessante pensarmos nele nestas três perspectivas que o Dr. António Pina disse que eu sou especialista, mas eu não sou, eu só li umas coisas a este propósito, e que são três áreas que efetivamente elas estão relacionadas. Ordenamento do território, proteção civil e sistemas de informação geográfica, isto no fundo vai tudo dar à mesma coisa. Os sistemas de informação geográfica constituem uma importante ferramenta de apoio à decisão. O ordenamento do território são as decisões que estão implícitas, que muitas vezes se traduzem em problemas que depois acabam por ser do foro da proteção civil. Okay? Portanto, não são coisas assim tão avulsas quanto isso, elas relacionam-se. Sobre o que nos traz aqui hoje, a problemática das inundações urbanas na nossa cidade. Sabemos que não é um problema de agora, mas é um problema que precisa ser pensado. E certamente que a pergunta que nós queríamos ver esclarecida ou feita aqui hoje é esta: por que motivo ou por que motivos é que ocorrem inundações na nossa cidade? Reparem que eu falo em inundações e, portanto, eu vou começar exatamente por isto. Por vos esclarecer que inundações e cheias não são exatamente a mesma coisa, ainda que sejam dois conceitos que muitas vezes são confundidos. Alguém sabe qual é que é a diferença entre uma cheia e uma inundação? Têm ideia? Não? Não. Então vá, eu vou tentar aqui explicar mais ou menos. Assim, de uma forma muito simples, que isto não é para sermos especialistas e para sairmos daqui especialistas na matéria. Mas uma cheia, grosso modo, consiste no transbordo do leito ordinário de qualquer curso d'água. Okay? Quando um rio, o mar, invade uma parte que habitualmente não está imersa, constitui uma cheia. Uma inundação já é o contrário. Desculpem, uma inundação é aquilo que é provocado pelas cheias. Portanto, o resultado desse transbordo ordinário de um curso d'água provoca uma inundação nas margens. Mas elas podem ser provocadas por outras coisas que não propriamente o aumento de um determinado curso de água. Há aqui outros fatores que podem concorrer para isso. Neste caso, esta fotografia que vos trago e que fica ali numa zona nova, aliás é na Baixa, mas numa zona que foi recentemente intervencionada ao lado da polícia, o que é que vos parece que nós temos? Uma cheia ou uma inundação? Não lá, que é para não ser só eu a falar, senão isto assim não vai ter piada. Isto é uma inundação, mas provocada por uma cheia. Exatamente. Pois. Isto é uma inundação provocada por uma cheia, mas não só. Existem aqui outros fatores que concorreram para a presença de água neste sítio. Isto pode-nos soar assim estranho, mas efetivamente podemos aqui talvez concluir uma coisa. É que todas as cheias provocam inundações, mas há inundações que podem não ser provocadas por cheias. Há aqui outros fatores que concorrem. Por exemplo, se calhar este sumidor estava obstruído e não permitiu que a água se infiltrasse. Pronto. Ou uma ruptura dos canos. Não percebi, Ou uma ruptura das canas. Ou uma ruptura, por exemplo, também pode concorrer para a existência de uma inundação. As inundações podem ser de diferentes tipos, consoante a causa que as origina. No caso, nós vamos falar especificamente sobre as inundações urbanas. E estas podem ser provocadas por episódios de chuva intensa associados à sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais. Eu vou ter que pôr os óculos, que eu isto dos 38 já pesam. Também à subida da toalha freática, natural ou artificial, ou, lá está, às tais cheias. No caso de Olhão, normalmente elas acontecem devido a fatores combinados, mas já vamos ver o que isso é. Em Portugal, são 3 os principais tipos de inundações que ocorrem. Portanto, temos aquelas que são devidas às cheias dos grandes rios, que se formam ao longo de vários dias ou às vezes semanas de precipitação. As devidas às cheias de pequenos cursos de água, essas normalmente formam-se em poucas horas. E as inundações urbanas, que também se podem formar em períodos muito curtos, mas que são agravadas pela impermeabilização dos solos e por algumas decisões que, em algum momento, se tomaram em termos de ordenamento do território. Todas elas são condicionadas por alguns fatores. Portanto, as características físicas da bacia hidrográfica têm uma influência muito grande, portanto, as características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas.
as tais opções que se tomaram em termos de ocupação do solo e decisões no âmbito do ordenamento do território, que estão relacionadas, especialmente aquelas que têm a ver com a supressão, a canalização de alguns cursos de água. Vou falar-vos um bocadinho sobre cheias lentas e progressivas, que, não obstante serem um objeto desta nossa conversa, vamos chamar-lhe assim, acho que é importante compreendermos aqui as três. Portanto, as cheias lentas ou progressivas ocorrem sobretudo em rios de grandes bacias hidrográficas e são desencadeadas por precipitações, como vos disse, que se prolongam durante semanas, meses ou mesmo pela fusão da neve. Esta imagem que vos trago é do Rio Águeda. O Rio Águeda pertence à bacia hidrográfica do Voga e é uma zona que muitas vezes é inundada. Mas isto não tem tudo, isto não é só mau. Há aqui algumas coisas que são benéficas. Por exemplo, a mineralização dos solos, que depois fica quando a cheia passa, não é? Cheias rápidas. Esta podia-vos falar daquilo que aconteceu em Valência, mas eu não trouxe esse exemplo de propósito, para não confundir cheias rápidas com inundações urbanas, porque na prática o que aconteceu em Valência foi um mix, foi um bocadinho das duas. Eu trouxe-vos, e já vos vou mostrar, o exemplo da Madeira, 2010. Morreram cerca de 50 pessoas, 250 ficaram desalojadas. Pronto. Então, cheias rápidas são fenómenos mais perigosos e destruidores, muito mais do que as inundações urbanas e muito mais em comparação do que as cheias lentas ou progressivas. São geradas por tempestades severas, que normalmente se restringem a uma área limitada e são causadas pela subida do nível das águas de um determinado curso de água. Elas podem resultar também em rupturas de barragem ou diques, e o perigo que representam advém especialmente dos elevados caudais atingidos, mas também da elevada carga sólida que elas são capazes de transportar. Eu vou agora passar-vos aqui um pequeno vídeo da Madeira, 2010, e vocês vão perceber aquilo que eu vos disse. Aquilo foi catastrófico e vocês vão perceber a força que a água tem, o poder destruidor que é capaz de alcançar. O som não é importante. Fotos e vídeos amadores de imagens captadas por quem percebeu que algo de extraordinário estava a acontecer. O Funchal não há memória de uma ribeira quebrada. Conseguem ver bem? Há quem sinta espanto, há quem sinta medo, há quem tente seguir o caminho como se nada fosse, como se nada estivesse a acontecer. Mas está. A terra invencível montanha desfazia-se. As águas enfurecidas alimentavam-se da terra, ganhavam poder, arrastavam tudo que encontravam pela frente. O vento chega ao coração do Funchal, por uma energia devastadora. As águas cheias de terra, pedras e detritos entram mar adentro, enchem o Atlântico e o Castanho, do mal ao Douro. Para trás ficava um mar de lama. Reparem na carga de lama que vai associada, que vai junta. Isto tem uma força imensa também potenciada pelos declives da ilha. E também estão bem visíveis as opções que se tomaram em determinados momentos em termos de ordenamento do território. Estas edificações construídas em sítios de declives acentuadíssimos, portanto com uma vulnerabilidade muito grande associada. Perceberam a importância da distinção e o elevado perigo que está associado às inundações, estas aqui, às inundações rápidas. Agora vou falar-vos sobre as inundações urbanas. Essas é que hoje nos interessam, não é? As outras não acontecem tanto, ou pelo menos ainda não aconteceram aqui, portanto, vamos falar então sobre as inundações urbanas. Sabemos que elas são, sem dúvida, aquelas que mais abrem telejornais, e têm sido cada vez mais recorrentes e com efeitos cada vez mais devastadores. Apesar de não serem tão perigosas quanto as cheias rápidas, por causa de transportarem menos cargas sólidas, elas têm atingido cada vez mais população e causado prejuízos cada vez maiores devido à ocupação das cidades. Então, são formadas, as precipitações intensas são a causa predominante, potenciada pela impermeabilização dos solos,
que diminuem a infiltração e aumentam o escoamento superficial direto. Vou só aqui fazer um parênteses, porque eu vou falar alguns termos que podem não estar tão familiarizados. Escoamento superficial direto é a água que nós devemos passar à superfície, vamos dizer assim. O escoamento que depois é absorvido. Aqui, onde é que está? O escoamento superficial direto é o subterrâneo, está bem? Mais à frente já vamos perceber aqui as diferenças. Mas há dois tipos. O que eu vou falar e o que nos interessa é o escoamento superficial, aquilo que nós vimos passar aqui nas estradas, quando há muita água, é o que se vê. São agravadas pelo subdimensionamento dos sistemas de drenagem e também pela subelevação do nível do mar, marés vivas ou episódios de praia-mar que podem causar inundações urbanas ou, efetivamente, potenciar os efeitos. O facto de nós em Olhão termos inundações nem sempre tem a ver com a maré, com a praia-mar. Nem sempre ocorrem inundações em momentos que temos a maré no seu nível mais alto, ok? Mas depois já vos vou explicar como é que isso acontece. Mas sem dúvida que a maré influencia. Existem diferentes fatores que concorrem para a ocorrência das inundações, fatores permanentes, desencadeantes e agravantes. Assumem especial preponderância as características físicas da bacia hidrográfica e as condições meteorológicas que estão relacionadas com a precipitação. Portanto, a quantidade, a duração, a intensidade e concentração temporal, porque normalmente isto está associado a grandes chuvadas que acontecem de forma muito concentrada, quer no tempo, quer no espaço. Já vos vou explicar também mais atentos como é que elas acontecem. E, por norma, são agravadas pelo maior ou menor grau de impermeabilização dos solos. Até aqui, estão a perceber mais ou menos o que eu estou a dizer? É? Pronto. Isto parece mais ou menos importante que compreendam, que é o fenómeno em si. O que é que está em causa, como é que isto acontece e em que é que culmina. Portanto, eu vou tentar explicar isto devagarinho, que é para todos entendermos. O incremento da intensidade e da frequência dos fenómenos extremos de precipitação, porque sabemos que eles têm acontecido cada vez mais vezes e são cada vez mais violentos, aliado ao aumento da impermeabilização do solo e ao subdimensionamento dos sistemas de drenagem, e isto é consequência da ocupação urbana, do crescimento das cidades, do aumento da população, faz com que aqui exista uma diminuição da infiltração, portanto, da água que entra nos sistemas de drenagem e nos aquíferos. E depois, aqui, a precipitação, em vez de se infiltrar, ela transforma-se em escoamento superficial, vem pela superfície, não é? E que quando vê pode ver aqui a sua velocidade aumentada devido à menor rugosidade. Eu estou a ver mal isto daqui para ali, eu estou a pitar o gato todo. Devido à menor rugosidade dos materiais, vê a sua velocidade cada vez mais aumentada. Nós vimos isto aqui na Avenida Bernardino de Silva, de certeza que já todos viram isto. A água atinge ali velocidades muito, muito altas. Não é só a quantidade que falamos, é a velocidade também. Isto acontece porque a água não encontra obstáculos. Ela corre livremente e vai, acompanhando o declive da rua, vai ganhando ali alguma velocidade. E depois, em consequência, isto reduz os tempos de resposta das bacias hidrográficas, aumenta o volume de velocidade do escoamento superficial e o resultado é o que nós sabemos. Há mais inundações, são cada vez mais os elementos expostos a elas e isto é um problema cada vez maior e que se vem adensando. Eu disse-vos há pouco que as inundações urbanas não são tão graves, tão perigosas quanto as cheias rápidas. E mostrei-vos aquele vídeo que dá para percebermos a diferença devido à diferença da carga sólida que transportam. Mas também vos falei do exemplo de Valência e daquilo que aconteceu recentemente. Portanto, ainda que elas não sejam tão perigosas, elas podem efetivamente ser um fenómeno muito perigoso. Se nós falarmos e se pensarmos que a maioria da população não está preparada para se ver e para resolver numa situação destas. Portanto, dizer-vos que não sendo tão perigosas quanto às cheias rápidas devido à reduzida carga sólida transportada e também à capacidade de escoamento superficial por parte dos sistemas de drenagem artificial, espera-se que venham a ser cada vez mais frequentes e que atinjam magnitudes cada vez mais elevadas, devido ao aumento da população e ao número de edifícios, que nem sempre é acompanhado pelo correto planeamento relativo à ocupação das bacias hidrográficas, resultado da ocupação de áreas de risco.
Elas também não permitem, em tempo útil, o acionamento de sistemas de alerta nem de aviso atempado às populações e a possível evacuação daquelas áreas que historicamente são mais afetadas. Isto porque se formam, são resultado de fenómenos muito imprevisíveis, difíceis de antecipar e que normalmente não permitem um acionamento atempado de sistemas de alerta e aviso. Os danos e os impactos resultantes deste tipo de inundações podem ser graves, atendendo à dimensão da área inundada e ao facto de muitas vezes as comunidades em causa não estarem preparadas para o risco a que estão sujeitas. Agora vamos falar aqui sobre o olhão mesmo, e que foi também um objeto do meu estudo, aquilo que o Dr. António Pina já vos apresentou de uma forma geral. Portanto, eu estudei particularmente a área urbana de Olhão, não foi o concelho todo, foi a área urbana. Portanto, uma área que compreende aqui as freguesias de Olhão, Queltes e Poseta, não tem mais do que 6 km² e integra as bacias hidrográficas da Ribeira do Algarve. Eu vou, num primeiro momento, caracterizar-vos, em termos de geografia física, o território. Vou também dar aqui uma abordagem à parte da geografia humana e da ocupação do território. E depois vamos aqui propor, ao falar sobre algumas medidas possíveis para atenuar o efeito das inundações. Está bem? Então, relativamente ao clima, sabemos que é do tipo mediterrâneo, com uma estação mais quente e seca a coincidir com o verão e com a estação mais fria e úmida a coincidir com o inverno. São cada vez menos perceptíveis, e isto nós temos visto, praticamente nós já temos só o verão e o inverno, as estações intermédias têm deixado quase de se fazer sentir, não é? Acho que todos concordamos com isto. E normalmente a ocorrência de precipitação está associada a duas coisas, ou à passagem de frentes frias, ou a fenómenos de formação de depressões convectivas. E o que é que são estas depressões convectivas? Normalmente elas traduzem-se, não sei se conseguem perceber bem, isto é uma nuvem de grande desenvolvimento vertical. Já todos vimos, esta por acaso é do dia 15 de novembro de 2020. Esta fotografia foi tirada a partir de Quarteiro e neste dia Olhão teve um problema imenso com as inundações urbanas. Caíram em Olhão mais de 100 milímetros de precipitação num dia. Estas depressões convectivas traduzem-se normalmente na formação destas nuvens que vos mostro, são bastante imprevisíveis, resultam quase sempre em eventos de precipitação extrema muito fortes. Okay? Quando virmos uma nuvem destas, sabemos que por baixo vai cair muita água. Aqui falar-vos um bocadinho da precipitação, porque normalmente é a precipitação que está na origem disto. Se não chover, nós não temos inundações urbanas em Olhão. Não obstante se verificar que os quantitativos de precipitação têm diminuído ao longo dos anos, não é à toa que estamos cada vez com mais carência de água e em períodos de seca. No ano passado chegámos a estar em seca extrema. Tem diminuído ao longo dos anos e tem-se registado um aumento da frequência dos fenómenos extremos de precipitação. E estes, percebemos, e daquilo que estudei, das normais climatológicas que vi, eles têm acontecido especialmente nestes 3 meses, outubro, novembro, dezembro. Portanto, podemos concluir aqui que o outono é a altura do ano mais suscetível a este tipo de fenómenos. Isto porque, independentemente de outras contingências, os aguaceiros muito violentos necessitam de uma forte capacidade higrométrica do ar para se formarem, ok? E elas são alimentadas pelas elevadas temperaturas que o nosso oceano aqui próximo ainda tem e que depois as alimenta. Em termos de hipometria e declives, Olhão, esta zona específica é bastante plana, está próxima do nível do mar e com declives muito pouco expressivos, que provocam uma diminuição na velocidade do escoamento e, portanto, favorecem a ocorrência de inundações. Em termos de declives, de hipometria e declives, temos tudo para ser mais suscetíveis à ocorrência. Em termos de geologia em solos, predominam os siltes e os aluviões, duas rochas bastante permeáveis que acabam por fazer com que os nossos solos estejam permanentemente encharcados e, portanto, são também, isto tem como consequência o facto de eles serem mais salinizados, ok? No entanto, e por estarmos em ambiente urbano, a litologia nem sempre tem o papel que devia ter
se fosse noutro local. Porquê? Porque a nossa área está praticamente impermeabilizada. E, portanto, o solo acaba por ter uma influência relativa. Isto é giro. Este mapa que aqui está deu-me algum trabalho fazer, mas tem aqui um aspecto que eu gostava que vocês atendessem. Naquele lado nós temos as linhas de água que atualmente existem. Deste lado, nós temos as linhas de água que antes existiam. O que é que nós percebemos? Que a maioria dos cursos de água que outrora drenavam na nossa cidade foram suprimidos. Eles provavelmente foram canalizados, foram suprimidos pelas opções que entretanto se tomaram em termos de ordenamento do território, mas a verdade é que a maioria deles deixou de existir. E isto vamos perceber que vai ter influências. Na prática, foram consideradas 5 bacias hidrográficas que têm influência direta na nossa área de estudo, e a bacia esta aqui, a bacia C, é aquela que apresenta a maior preocupação. Isto porquê? Porque hierarquicamente também é aquela para onde convergem mais linhas de água. E portanto, a última, isto é mais ou menos fácil de perceber. É uma linha de água menor, junta-se com outra linha de água da mesma hierarquia, formam uma de hierarquia superior, com mais água. Duas com a mesma hierarquia superior formam uma ainda com uma hierarquia superior. E, portanto, quando ela chega aqui, já vem levando água de várias linhas de água menores. Percebem isto? Pronto. E quanto maior for este número, significa que mais importante é a ribeira. Mais água ela transporta ou é possível transportar. A partir daquelas linhas de água, eu calculei imensos índices e coeficientes morfométricos que me disseram aqui que se a nossa bacia hidrográfica, ou se essas 5 microbacias hidrográficas não tivessem sido modificadas, se elas estivessem como estavam originalmente, com estas linhas de água a correr normalmente, elas não tinham propriamente grande apetência para a ocorrência de inundações. Isto significa que o que aconteceu e o motivo pelo qual nós temos inundações foi porque nós mexemos na origem das coisas, nós mexemos no território. Porque inicialmente e de forma original elas não tinham propriamente grande suscetibilidade à ocorrência de inundações. Há uma coisa aqui que é importante, que é a rede de drenagem artificial. A rede de drenagem artificial concorre de uma forma muito importante para a ocorrência ou não de inundações, porque ela vai garantir a infiltração de parte do escoamento. E então, dizer-vos que existem e que são indispensáveis para o bom funcionamento dos meios urbanos e que assumem um papel fundamental na interseção, recolha, transporte e rejeição apropriada das águas pluviais, e existem para resolver o déficit de infiltração de modo a evitar inundações. Caracterizam-se por um conjunto de subsistemas interrelacionados que transportam a água da chuva desde o ponto onde cai para o local onde depois é recepcionado, ok? Existem 2 tipos de águas, e acho que todos sabemos isto, que necessitam de ser drenadas artificialmente. Falamos de águas residuais e de águas fluviais. Elas podem ser drenadas de forma separada ou conjunta. E aqui, em função da água que escoam, depois os sistemas têm diferentes classificações. Eles podem ser unitários, separativos ou mistos. Basicamente, assim de forma muito breve, que eu não quero estar aqui a meter numa área que não domino, os sistemas unitários são constituídos por uma única rede de coletores. E depois os sistemas mistos. E depois há os separativos, que têm paralelamente, as águas residuais e as águas pluviais correm de forma separada, elas não se interceptam. E depois existem os sistemas mistos, são aqueles que são compostos por uma parte que é separada, não é? Que é unitária, e por outra que as águas pluviais e residuais ainda se misturam. Em Olhão tem sido feito um excelente trabalho, porque há muitos anos atrás as águas pluviais e residuais corriam todas no mesmo sistema. Ultimamente, a Olhão tem feito um trabalho incansável nesta matéria, mas ainda há aqui muita coisa que tem que ser feita, e especialmente na parte histórica, mas não só, mesmo algumas obras mais recentes. Se a Vera está ali a olhar para mim, eu ainda vou ser despedida por causa das coisas que vou dizer aqui hoje.
É verdade. Portanto, já vos disse, a entidade gestora da rede de drenagem artificial é a de Olhão, sendo certo que isto é uma competência do município, mas ela foi, se disser algum disparate, por favor, corrijam-me. Ela é adjudicada anualmente à empresa de Olhão e, portanto, é a de Olhão que faz esta gestão. Aqui já vos disse que ela era inicialmente realizada através de um sistema unitário e que depois de juntar com as águas residuais descarregava diretamente na Ria Formosa. Lembram-se daquele cheiro horrível que nós tínhamos? Isto era muitas vezes o resultado das águas residuais a correrem junto com as pluviais e a descarregarem diretamente no meio receptor, que no caso era a Ria Formosa, sem qualquer tipo de tratamento. Portanto, ao longo dos últimos anos já foram aqui criados alguns sistemas separativos de drenagem e encaminhamento destes dois tipos de água com características diferentes, mas, como vos disse, ainda há aqui muitas coisas que é preciso melhorarmos. E uma das que vos falo é esta que tenho aqui nesta imagem, que acontece em situações de eventos extremos de precipitação em que os sistemas de drenagem excedem completamente a capacidade das estações elevatórias e às vezes há mistura das águas residuais com as águas pluviais e nós vimos muitas vezes papel higiênico a sair por estas, aqui, como se vê aqui, a água em vez de entrar, sai. E não é só a água pluvial que está a sair dali, é a água residual também. Pronto. Se tiverem alguma questão, por favor, digam, senão depois no final eu não vou saber responder a tudo. Aqui dizer-vos só, isto também é importante, que em situações de praia-mar, especialmente nos de maior amplitude, quando as redes de águas residuais são sobrecarregadas com as pluviais, a capacidade de vazão destes sistemas fica completamente comprometida e a água, em vez de sair, ainda entra. Okay? Que era o que estava nesta imagem. Nesse caso, era um sistema misto. Para sair águas residuais misturadas com pluviais, tem que haver mistura, tem que haver um sistema misto. Ou então as águas pluviais estarem indevidamente a irem porque atingiram a sua capacidade e foram ligar indevidamente às residuais. Às residuais, sim, pronto, mas ali não me parece, ali parece-me uma caixa sim. de pluviais, portanto Certo. será o contrário. Eu trago-vos aqui um vídeo, se ele passar, se isto facilitar, que é aqui na Rua Almirante Reis e que também conseguimos perceber. Desculpem lá que isto é um vídeo amador, mas que dá para percebermos o que vos digo. Almirante Reis é um caso típico, este vídeo é recente, é agora de novembro, não tenho ideia. A rua estava em obras, portanto aqui havia algum material solto que também acaba por dificultar a absorção nos sistemas que existem, nos sistemas artificiais que existem, mas aqui claramente, em vez da água estar a entrar, ela está a sair. Ok. Já vos disse que a Miolhão tem feito um imenso trabalho neste sentido, de melhorar a qualidade das redes de drenagem artificiais que existem, mas a verdade é que ainda existem algumas fragilidades. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida. Havia ali, se me souber responder. Pois. Antes, para depois no esquecimento, Sim. como eu estava a dizer, havia a sarjeta a deitar água fora. Supostamente as pessoas pensam como eu, que não tenho conhecimentos dessa área, a maré está cheia e não tem sítio para a água onde ir. O que eu penso que também não será só essa situação. Quando aquilo acontece, quais as situações possíveis para aquilo acontecer, para a água estar assim fora da sarjeta? Essa é uma delas. O que é que Mas isto não é a única, certo? Sim. Eu vou tentar explicar, não sei se vou conseguir, mas o que acontece é o seguinte. Quando os sistemas de drenagem são previstos, é suposto que eles sejam previstos para funcionarem em situações de exceção, portanto, em situações de carga dos sistemas de drenagem. É suposto que o local para onde correm essas águas, onde elas são encaminhadas, o local de vazão, seja previsto para, quando a água está no nível superior, ela possa escoar, permite o escoamento gravítico da água e que não fique obstruído.
Entende? O que é que acontece? Por exemplo, ali na Ribeira do Brejo, aquela linha de água que corre ali, há um conjunto de sistemas artificiais que são ligados, que vão descarregar aquela linha de água. Quando a linha de água, em situações de precipitação, e quando a linha de água, o limite da linha de água sobe, os sistemas de drenagem, a água, em vez de sair, ela fica obstruída e não existe um sistema de bypass que faça esse corte. Portanto, a água, em vez de sair, ela entra. Isto tudo, se for em locais mais antigos, em que existem ligações residuais com pluviais, os sistemas estão subdimensionados, estão muitas vezes assoreados, portanto a sua capacidade ainda está mais diminuída e não têm capacidade de vazão. Então, sendo assim, a solução, eu sou ecologista para toda a solução. A solução seria pôr mais sítios para onde a água sair, ou qual seria a sua solução? Eu não percebi a sua pergunta, desculpa. Qual seria a solução para isto? A solução, na minha perspectiva, seria encaminharmos as águas para pontos onde seja possível o escoamento gravítico, onde ela possa descer. E não estarmos a pôr em água a descarga em sítios que ficam muitas vezes submersos. Porque a água não tem como sair, ela chega ali e encontra um obstáculo que é mais água e vai muitas vezes entrar. Portanto, das duas uma, ou pomos bombas que permitam que a água seja elevada, ou o sítio por onde ela sai tem que ser a uma cota superior àquele que vai recolher. Não sei se me expliquei bem. O que numa cidade baixa e plana como esta é Nem quase impossível. sempre, não é impossível, mas a existência de estações de bombagem também serve para isso. Sim, só com bombagem. Sim. Porque naturalmente, por gravidade, é difícil nesta cidade, Depende. com uma altura de maré alta. Depende, nós não temos que ter sempre a água a escoar da mesma forma naqueles sítios, não é? Mas sim, é uma dificuldade. Mas, por exemplo, ali na zona da Belo Olhão, existe um sistema bypass que faz essa função. Em situações de maré alta, a água não entra. Ok? A que sai também não consegue. Pronto, mas pelo menos não entra. Que é o que acontece quando esses sistemas não existem ou não estão a funcionar. Pronto. Aqui, esta é mais ou menos as bacias hidrográficas que estão delimitadas em termos de drenagem artificial. Basicamente, o exercício foi o mesmo que fizemos para as linhas de água normais, mas fizemos agora para a rede artificial. E, de uma forma geral, existem 4 bacias hidrográficas muito influenciadas pela questão da maré, porque elas efetivamente descarregam na Ria Formosa. Portanto, temos aqui a bacia dos Jardins e o ponto onde descarrega, dos Mercados, Tans e Brejo, a bacia do Brejo. Esta última é que tem o tal sistema bypass. Foi aquele senhor que está ali sentado que tirou estas fotografias. Agora, em termos demográficos, isto também é importante que se saiba. De uma forma geral, o Olhão tem acompanhado a tendência geral do país e a população tem aumentado substancialmente. No caso, nós temos cerca de 45 mil indivíduos residentes no concelho todo e destes cerca de 64% residem na área urbana de Olhão. Portanto, do concelho todo, 64% da população reside na cidade. E se pensarmos que Olhão é uma cidade bastante turística, e não é só no verão, sabemos que a população presente é certamente superior àquela que aqui é presente. Neste cartograma, eu tenho as subsecções estatísticas representadas, a mais escura aquelas têm mais população, a mais clara aquelas têm menos população. E aqui percebemos mais ou menos como é que a nossa cidade foi crescendo. Eu não sou de Olhão, já fui apresentada, estou cá há cerca de 10 anos e portanto eu não me lembro como é que a cidade era antes, mas provavelmente alguns de vós lembrar-se-ão. E nós sabemos que a cidade começou ali por volta do século XVIII com o desenvolvimento do núcleo da Barreta e depois foi-se expandindo, ali a zona histórica toda foi crescendo. E depois, já no século XX, com a criação, quando abriram a linha de caminho de ferro e depois também a Avenida da República, foi aí que depois, de certa forma, a cidade acabou por crescer e isso veio influenciar muito o desenvolvimento da malha urbana e da forma como a cidade expandiu. Aqui temos a parte da zona industrial, que também já foi posterior, mas o que nós temos visto
é que aquelas hortas que antigamente cercavam a cidade foram completamente suprimidas e a cidade tem expandido para norte e para nascente, certo? É isto que mais ou menos tem acontecido no nosso território. E, portanto, a área impermeabilizada é cada vez maior. A água, os sítios, os locais que antigamente permitiam que a água se infiltrasse, agora isso não acontece. Temos alcatrão, temos cimento e a água que outrora se infiltrava e recarregava e permitia a recarga dos sistemas aquíferos, agora corre à superfície. E temos um problema mais grave com isto tudo, e na minha perspectiva, é que essa água toda se perde. Nós não estamos a aproveitar a água numa altura em que estamos em seca extrema. Toda a água das chuvas que cai não só nos causa problemas, como vai diretamente para a Ria Formosa cheia de poluentes. Porque ela lava as ruas todas, lava isto tudo e ria com ela. Pronto. Oi, isto não está a dar. Basicamente isto eu já vos disse. Quanto maior for o grau de impermeabilização de uma bacia hidrográfica, menor será a água que se infiltra e, portanto, maior o escoamento superficial. Este gráfico é isso que nos diz. Então, com base, eu trabalho nos bombeiros, tive acesso privilegiado à informação, mas com base nos relatórios de ocorrência dos últimos 16 anos nesta altura, portanto eu agora já podia aqui somar mais uns quantos. É de que ano? Não percebi. A caracterização é... Esta eu fiz com base, a partir de agora, de 18 anos. Isto que está aqui é dos últimos 18 anos. Portanto, eu peguei nos relatórios de ocorrência dos últimos 18 anos. Relatórios de ocorrência refiro-me aos locais por onde os bombeiros são chamados a intervir, ok? E tentei georreferenciar os locais mais críticos. E se nós olharmos bem para este mapa, nós conseguimos perceber que, grosso modo, eles correspondem aos setores terminais das linhas de água que antigamente corriam. A zona da Baixa, por ser uma zona mais deprimida. Ai, senhor vereador, está-me a assustar com as caras que está a fazer. Eu acho que eu quero dizer algo diferente. Não, mas basicamente é isto que acontece. Ocupámos a linha d'água. Ocupámos a linha d'água, foi isso mesmo. Nós ocupámos... Isto, há um ditado, uma expressão que é... Como é que é? Quem prende a água que corre é por si enganado. O ribeirinho não morre, vai correr para o outro lado. E esta imagem é o reflexo disto. Portanto, a água que outrora seguia em direção à Riela vai continuar a seguir o seu percurso. Nós só lhe introduzimos aqui umas edificações e uma impermeabilização do solo e depois temos o resultado. Grosso modo, e isto não é de agora, nós já sabemos e vocês saberão melhor do que eu que os episódios de inundação na cidade são recorrentes e há zonas que historicamente são afetadas por eles. É isto, não é? Portanto, temos aqui a Avenida Bernardino de Silva, quase que se transforma no rio também, na sequência daquela linha de água que vem ali de cima, ela continua. Temos aqui a Praça Agadir, que recebe um conjunto de escoamento que depois vai encaminhar para o túnel. Aqui está o túnel que constantemente fica submerso. Mas não são só estes os sítios onde ocorrem inundações. Temos também aqui a Almirante Reis, mais do mesmo, acontece sempre. Aqui a Rua de Olivença, que é a nossa imagem, que aparece nas fotografias dos cartazes, quando há inundações, lá está. Aqui a Rua Caíque Bom Sucesso. O estacionamento do auditório municipal é raro, quando ele não fica inundado, especialmente em episódios coincidentes com o pré-mar. A Rua Diogo Mendonça Corte Real e a Rua Dr. Alberto Iria, aquela que há bocado vos falava ao pé da polícia. Mas há mais. Toda aquela zona marginal habitualmente fica inundada e sofre com esta problemática. Eu há bocado falei-vos dos fatores desencadeantes, os permanentes desencadeantes e agravantes das inundações, não foi? Recordam-se? Eu ia aqui acrescentar mais estes três. Obviamente a outra escala, com um nível completamente distinto, mas que na minha perspectiva eles concorrem para o agravamento das inundações na cidade. Uma delas é, as inundações, como vos disse, ocorrem habitualmente naqueles meses do outono, não é? Coincidem com a queda das árvores, das folhas das árvores, especialmente as de folha caduca. Não é? O que é que estas folhas fazem? Elas vão entupir os sumidouros. Duas folhas destas obstruem completamente um sumidor e a água não infiltra. Ela passa, já vem com velocidade, ela passa pelo sumidor e segue. Os sistemas de drenagem acabam por não ter sequer parte da função que era suposto ter. Elas não conseguem, a água não consegue ser absorvida.
Outra, que também é um problema, que este sim tem sido bastante melhorado nos últimos tempos e claramente a Embioilhão tem tido um papel fundamental, que é na limpeza e desobstrução das linhas de água. Sendo certo que, de acordo com a legislação vigente, isto não é uma responsabilidade só pública. Nos perímetros urbanos é efetivamente uma responsabilidade do município, que no caso passa para a Embioilhão, mas fora dos perímetros urbanos é uma responsabilidade dos particulares. Cada um de nós, nos seus terrenos, tem o dever de limpar e de garantir as condições apropriadas das linhas de água, e isto existe em épocas em que se pode fazer. No verão não podemos estar a intervir, nas alturas da nidificação de árvores também não, enfim, mas é uma responsabilidade clara dos particulares. E outro fator agravante que considerei é claramente a influência da maré. Este, não sendo o único, como há bocado dizíamos, mas claramente também tem muita influência. Influência no comportamento dos sistemas de drenagem, não é? Porque não é a água da maré que causa as inundações. O que ela dificulta é o escoamento dos sistemas de drenagem. Malha urbana. Ora, aquela fotografia que nós há bocado vimos da Avenida Bernardino Silva já nos dizia aqui alguma coisa sobre isto. O que é que aqui está neste cartograma? Que me deu imenso trabalho a fazer, não tenho ideia. Basicamente, eu neste cartograma tentei identificar cada rua, cada praça, cada largo, cada rotunda, em função do seu papel canalizador ou receptor do escoamento. Ou os dois, porque em alguns casos, por exemplo aqui na Avenida da República, a água a meio da avenida segue percursos diferentes. Uma parte vai em direção ao túnel, a outra parte vai em direção à baixa. Portanto, em função do local para onde a água é escoada, portanto, o escoamento superficial vai seguir, eu classifiquei as vias como canalizadoras, receptoras ou canalizadoras e as rotundas como convergentes ou divergentes, os largos e praças a mesma coisa. O que é que isto nos vai dizer aqui? Alguém consegue antecipar? Vamos falar do túnel. Isto vai dar aqui convergir ao túnel. Disto tudo. Se nós pensarmos que parte daquele escoamento se vai juntar... Recordam-se aquela ideia que há pouco vos passei sobre as linhas de água e quando elas se juntam que dão um nível hierarquicamente superior? Se pensarmos nas ruas, acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, uma rua de onde converge escoamento com outra também de onde converge escoamento, por exemplo ali na Almirante Reis, aquelas ruas perpendiculares, todo o escoamento converge para aí. Essas ruas estão agora em obras e por acaso aqui só assim um parênteses, quando lá passarem tenham atenção, reparem se vem algum sumidor naquela rua. São ruas várias que estão a ser intervencionadas recentemente, estamos a fazer intervenções a partir do Alcatrão, a pôr o Alcatrão já ao nível dos lancis, por sua vez já estão ao nível das cotas de celeira daquelas casas e não estamos a prever uma coisa tão elementar quanto sumidores. Não é? Para aquela água, em vez de correr por cima da rua, correr por baixo, ir pelos tais sistemas de drenagem artificiais. Se calhar podíamos pensar nisto, mas pronto, já lá vamos. Aqui, o túnel. O túnel, e esta imagem é daquelas que nós já todos vimos, o túnel recebe aqui escoamento de um conjunto de ruas e por ser uma zona mais deprimida, a água vai prender ali durante um período de tempo. Mas nós já pensámos que este efeito até pode ter algumas vantagens. Nós achamos sempre que isto corta-nos a cidade, o trânsito não flui, fica isto tudo caótico, os paizinhos querem levar os meninos à escola, não conseguem, está ali a rua cortada. Certo, mas já pensaram o que é que aconteceria se todo este escoamento superficial que vem da zona norte da cidade, com velocidades imensas, chegasse à baixa? Se ele continuasse a correr aqui livremente e se o túnel não existisse, como é que era? Portanto, ele ia ganhar uma velocidade imensa, ia ter muito mais quantidade, porque aquela água que fica ali retida, ela não segue. Se nós já temos inundações a jusante na zona da Baixa, se essas zonas ainda levassem com este escoamento que vem da zona norte, então aquilo ainda era pior do que o que é. Provavelmente, e como diz o meu comandante, a igreja, o santo da igreja ia parar lá abaixo. Pronto, então talvez nós possamos aqui dizer, e este termo vai ser novo, mas vocês vão percebê-lo, que o túnel acaba por funcionar como uma bacia de amortecimento. Não é bem de retenção, é de amortecimento. E porquê? Porque ele retém temporariamente parte daquele escoamento,
aquele escoamento que vem da zona norte, que vem daqui da linha de Caminho de Ferro, da zona da rua de Caminho de Ferro, acho que é assim que se chama, da Praça Agadir, que por sua vez já vem de outros sítios lá para cima, ele é para ali que o escoamento converge e é ali que ele fica retido temporariamente. E, portanto, a água vai diminuindo não só em caudal, não só a quantidade, mas também a velocidade da água. Ela chega ali, ela vem com a força toda, mas chega ali e abranda. Não é? É isto que acontece. Portanto, o túnel não é assim tão mau. Ele não foi feito e não foi pensado para isso. Mas, na prática, ele acaba por ter essa função. Ele acaba por substituir toda aquela zona que hoje está ocupada com edificações, que antigamente fazia exatamente Fazia esse isto, não é? Onde Exatamente. está a escola secundária, onde está a Placeta da Gadir, tudo isso era uma zona que inundava Deprimida, uma normalmente. zona mais baixa que sustentava ali parte do escoamento. E, portanto, hoje o túnel faz Faz a exatamente função. o papel daquilo que está ocupado. Só que a capacidade do túnel é muito É diferente, mais mais pequena, inferior à da... Não seja um conservatório de água. Exatamente, é isso mesmo. Porque onde está hoje o Ria Shopping, existia uma fábrica de azeite na parte sul da Estrada Nacional, que muitas das vezes, quando as águas que estavam em cima da estrada não conseguiam ter escoamento, eles abriam as portas de um lado e as portas do outro para que a água viesse parar exatamente a esse terreno todo aí. A diferença é que esse terreno provavelmente não estaria impermeabilizado. E, Não portanto, a estava água impermeabilizado, infiltrar-se-ia. portanto A água ele servia de ia alimentar os bacia de aquíferos que estão retenção. abaixo. Isso, ao mesmo tempo que a água era infiltrada. Sim, A água entrava na terra. Fazia não é? retenção e permitia. fazia infiltração. Mas vamos ver se, olha, não podíamos ter uma solução destas. Agora chegámos àquela parte em que eu também gostava que vocês participassem. Se bem que deixaria aqui, eu há bocado estava a dizer ao Dr. António Pina que não fiz conclusões para este estudo. Quer dizer, eu tenho-as na minha tese, mas o interessante disto era que as fizéssemos em conjunto. Portanto, eu agora vou aqui falar-vos sobre como é que eventualmente nós poderíamos aqui auxiliar os senhores decisores a gerir o risco de inundação na nossa cidade, mas as conclusões propriamente ditas gostava que depois fossem conjuntas, que fossem de todos. Aqui dizer-vos que nós já clarificámos os principais conceitos, digamos, já percebemos como é que o território está e o motivo, mais ou menos, pelo qual as inundações ocorrem, e então vamos tentar aqui perceber como é que, de certa forma, nós conseguiríamos recuperar o máximo possível as condições hidrológicas da bacia hidrográfica, promovendo a retenção temporária das águas, melhorando as condições do escoamento e diminuindo, claro está, a vulnerabilidade das pessoas e do território, está bem? Isto passa essencialmente por dois tipos de medidas que podem ser implementadas. Eu não vou falar-vos delas de forma muito extensiva aqui, porque senão ficávamos aqui e vocês já estão fartos de me ouvir e querem os chaves de metal ali ao lado, não é? Mas pronto, existem dois tipos de medidas que podem ser implementadas. Medidas de caráter estrutural e medidas não estrutural. Eu privilegiei as soluções alternativas, aqui da parte das medidas estruturais, mas soluções mais alternativas, em detrimento daquelas que poderiam ser técnicas mais tradicionais, que nem sempre seriam possíveis de implementar na cidade, como aumentar a capacidade dos sistemas de drenagem. Isto porque o nosso subsolo está muito infraestruturado e nem sempre essas soluções seriam possíveis. Mas nós temos exemplos de outros países mais desenvolvidos, também sofrem com a problemática das inundações, porque isto não é uma coisa que seja só daqui, e talvez, em alguns momentos, seja bom olharmos para outras práticas e tentarmos aqui perceber se existe forma de captarmos o escoamento, mas ao mesmo tempo melhorarmos a qualidade da água, porque a água que vai ter à Ria Formosa é água extremamente poluída, que já lavou estas ruas todas, que já tem imensa carga poluente e que não tem um sistema de filtragem que melhore a sua condição. Portanto, disse-vos que existem as medidas não estruturais, que basicamente estão relacionadas com a implementação de diretrizes de cariz mais legislativo e institucional. Eu não vou falar-vos todas aqui, mas grosso modo tratam-se de medidas de nível estratégico, que incluem normas e regulamentos
que disciplinem a ocupação do solo, mas também medidas de sensibilização e de participação da população. Depois, se quiserem, no meu trabalho eu depois especifiquei algumas medidas em função, pronto, enfim, quer sejam medidas no âmbito do planeamento territorial, algumas normas, medidas também de sensibilização da população, algumas coisas que na prática se poderiam fazer. Mas hoje vou aqui falar-vos essencialmente de algumas medidas estruturais e falar-vos de 5 tipos de medidas. Portanto, medidas de controle da origem, que procuram diminuir o escoamento e o volume da água que entra nos sistemas de drenagem. Depois, medidas de tratamento primário, secundário e terciário, que basicamente têm o intuito de melhorar a qualidade da água filtrada. E depois, aqui medidas de infiltração de forma a promover e a capacitar os aquíferos. Está bem? Nós neste momento percebemos que nós não temos água no subsolo, nós estamos em seca. Nós precisamos de olhar para isto de forma a aproveitar a água que cai. Quando cai, não vamos permitir que ela vá toda embora. Medidas de controle da origem. Então, charcas, barragens, açudes, socalcos, valas, alguns reservatórios, tudo isto são coisas simples, mas sabem aquela expressão grão a grão, enche a galinha ao papo? É um bocadinho isto. A disseminação deste tipo de, vou-lhe chamar, não quero chamar infraestruturas, mas estas soluções, se forem muitas, elas vão captar parte do escoamento. Então pensamos, em meio rural, a construção de pequenas charcas, barragens, açudes, socalcos e aquelas valas ao longo das curvas de nível, elas permitiriam captar boa parte da precipitação e facilitavam também a sua infiltração em profundidade no solo e depois lá está, não só alimentavam os aquíferos, mas diminuíam a quantidade da água que chegaria à parte urbana. Estamos a falar de medidas a implementar na zona amontante, claro está, na parte norte da cidade. Já na parte da cidade propriamente dita, e mesmo em alguns jardins, ou quando há espaço, não é? Já na parte mais da cidade, nos edifícios, podíamos, por exemplo, pensar na colocação de alguns depósitos de superfície, ou mesmo subterrâneos, quando há jardins, para onde são encaminhadas as águas pluviais, em episódios de precipitação, e que depois poderiam ser reutilizadas. Eu não estou a dizer que vamos beber esta água, mas podemos perfeitamente regar com ela, ou lavar o carro, enfim, há aqui alguma utilidade que ela pode ter. Sr. Presidente, não me faça perguntas difíceis, senão eu saio já por aquela porta. Antes de mais, agora como público, parabéns à Sara pela... Ainda não terminei! Não, está bem, mas deixe-me só colocar uma questão que tem a ver agora com o aspecto que está aí a mencionar. É apenas uma questão que eu acho também muito pertinente e só ia dar os parabéns à Sara precisamente pela forma como está a explicar este assunto. Acho que é uma problemática muito importante para todos e é realmente importante que estes assuntos sejam debatidos para a sociedade, para que toda a gente também consiga, até numa partilha de ideias, conseguimos chegar a algumas soluções. Isso. Obviamente sabemos que os fenómenos climatéricos não são atualmente tão facilmente controláveis como eram uns anos atrás, embora hoje a tecnologia tenha evoluído num sentido muito mais de conseguirmos aferir a pormenor aquilo que pode acontecer. Mas claro que há fatores de ordem extrema, que a natureza cada vez mais, devido aos fatores climatéricos, proporciona e que torna-se difícil às vezes fazermos esta quantificação da quantidade neste caso, litros de água que poderá ter um fator climatérico. Aqui só fazer uma referência, eu já temos só um estudo que tem a ver exatamente com a criação dos aquíferos no Alentejo, em que as chácaras, portanto, quem criasse a chácara e quem criasse, a expressão utilizada era o melhor oásis à volta da chácara, que efetivamente recebiam prémios e até a comunidade europeia apoiava não só na construção desse tipo de pequenos oásis, como também, depois havia ali uma parte de toda a fauna, nos casos florestal e também ambiental, que se criava à volta das chácaras, fortaleciam muito a plantação de algumas espécies autóctones que estão normalmente em escassez porque a água vai acabando em determinados sítios. Não só em meio rural, isso acaba por ser uma solução muito boa, a criação de aquíferos, como agora, e aqui só puxando um bocadinho a brasa à sardinha, também como Presidente da Junta de Olhão, a problemática associada ali à Preceita da Gadeira, o que estava aqui a ouvir muito bem, nós sabemos que efetivamente ao longo dos anos, aqui está ali uma zona que é uma zona onde é muito propícia à acumulação da água. Eu próprio, por sugestão minha, já propus ao nosso Presidente da Câmara fazermos ali, onde hoje existe uma fonte, quer dizer, em tempos existia uma fonte e hoje já não existe, criar-se ali por baixo aí sim um aquífero, porque a existência de um aquífero naquela zona, por baixo da Preceita da Gadeira,
faria não só que houvesse uma retenção de águas, hoje em dia os materiais de construção são perfeitamente permeáveis, em que pode-se colocar lajetas cuja água é rapidamente absorvida e pode-se depositar nesses aquíferos, e a criação e a ideia que passei era também que a própria criasse, através de um aquífero, uma subestação de alimentação e que também desse para regar todas as áreas verdes envolventes. Isso iria, obviamente, não iria resolver o problema do túnel, mas iria mitigar substancialmente a acumulação da água, e a água no sítio onde ali estava acabava por também ser uma água que podia ser muitas vezes reutilizável, e como eu disse, na minha modesta opinião, não só para mitigar o efeito das inundações, mas também para ser utilizada noutras realidades. Eu acho que realmente, isto é a minha opinião, muito singela, acho que a criação dos aquíferos é uma medida super importante. A recarga, porque os aquíferos na prática já existem. O que nós pretendemos é recarregá-los, permitir que a água lhes chegue. Exatamente. Sr. Presidente, eu não lhe vou responder já, porque eu acho que nos slides a seguir tem aqui a continuidade e há algumas soluções que eventualmente até poderá considerar para ali. Está bem? Podemos deixar essa para o debate a seguir? Claro que sim. Então vá. Continuando. Essa era uma questão importante, que é deixar acabar a exposição da nossa amiga e depois colocar as questões. É porque as pessoas já estão um bocadinho fartas de moda. Pronto, então, continuando com as medidas de controle da origem. Outra que também poderia fazer algum sentido na nossa cidade. Coberturas verdes. Basicamente elas consistem no desenvolvimento e o revestimento de um metal sobre uma superfície e promove a retenção e o tratamento das águas pluviais, contribuindo simultaneamente para a evapotranspiração local. Em termos de vantagens, contribui para a gestão das águas pluviais, melhora o desenvolvimento térmico e acústico dos edifícios, melhora também a qualidade do ar e reduz os custos de manutenção. Isto aqui é um bocadinho discutível, mas pensemos, parte dos nossos edifícios têm terraços. Será que era assim uma solução tão descabida? Eu não digo na totalidade da cobertura, mas em parte. Reparem que parte da água podia ficar ali. Né? Diminuía também o resto, aquela que seguiria em relação aos sistemas de drenagem artificiais, aquela que nós vimos. Outra medida também que poderia ser interessante. Pavimentos permeáveis. Nós já percebemos que em Olhão tem havido alguma consciencialização e tem-se optado já por este tipo de soluções. Mas não basta colocá-las, ou não fará tão sentido implementá-las já perto do meio receptor, já ao pé da ria. Isto faz sentido mais atrás. Portanto, em sítios montantes, a eficácia deste tipo de medidas é melhor, não é? É superior. Portanto, os pavimentos permeáveis. Aqui dizer-vos só que eles contêm uma superfície porosa, só para explicar, e podem existir também pequenos reservatórios que armazenam momentaneamente ali alguma quantidade de água e que depois permitiria que ela se infiltrasse no solo. Outra que também era interessante era as bacias de detenção e retenção, porque iriam recolher e armazenar temporariamente a água durante um evento de precipitação, limitando o volume e a velocidade de escoamento superficial e permitindo também a utilização daquela água. Aqui eu não resisti a falar-vos sobre o parque urbano. O parque urbano não é uma ideia minha, isto é uma ideia do município, e aqui o município já tem prevista a criação de 4 bacias. Eu não quero aqui atrapalhar, mas poderia só dizer-vos que está previsto no plano pormenor referente ao parque urbano da cidade, e são cerca de 30 hectares, nesta área está projetada a existência de 4 bacias de detenção, retenção e amortecimento, com uma capacidade para reter cerca, eu até tenho medo de dizer este número, mas de 100 mil metros cúbicos de escoamento. Notem, o sítio estratégico onde este parque poderia ser implementado e a eficácia destas bacias de drenagem, destas bacias de amortecimento e retenção, colocadas estrategicamente numa das principais linhas de água de onde segue ou de onde vem parte do escoamento que depois chega à nossa cidade. Conseguem perceber a eficácia disto? Então, estas linhas de água iriam ser inicialmente captadas por estas bacias, sendo que poderia até haver, eu não sei como é que se chama, vou aqui pedir ajuda à minha cábula, mas há umas bacias que fazem mesmo a filtragem.
Portanto, elas não só, onde é que diz, uma medida, não tenho aqui, bem, mas não importa, seria uma bacia, acho que é de sedimentação que se diz, basicamente essa bacia, a água inicial ia ser ali filtrada e os primeiros detritos ficariam ali, depois ela tinha um canal que passava para a bacia seguinte, decantação. Isso, exatamente, obrigada pela ajuda, bacia de decantação, exatamente, é isso mesmo, que depois seguia para a bacia seguinte, que poderia reter temporariamente a água, mas diminuía aqui o volume, o tempo, a curva de vazão, em que depois a água chegaria à cidade, ao mesmo tempo que melhorava a qualidade da água. É isto. Portanto, se conseguirem influenciar no sentido de o parque urbano ir para a frente, eu acredito que seria uma medida excelente. O Parque Urbano Norte. O Parque Urbano Norte. O Parque Urbano Norte. Eu gostava de saber onde é que seria, não é? Onde é que seria? Eu pensei que conseguia ver aqui. Eu consegui. Desculpe, tem razão, eu pensava que se Ao conseguia pé ver da, aqui. a norte da Padinha, Sim, mas é ali. Olha, aqui é a estrada de Quelves, portanto aqui se... Eu agora já percebi. Já? Então, não vou. Pois. Pois aí atrás, se calhar não se vê bem. É que eu Não, Por acaso ainda não estão ocupados. Não é por acaso, é porque de facto aquela área está reservada para isso. Agora o que nós temos visto é que a parte lateral já vai sendo, já está a ser ocupada e há ali alguns terrenos que já estão a ser edificados. Era interessante não deixassem continuar isto. Seria E mesmo esse projeto espaço já muito prevê interessante. uma série de edifícios a Isso, ocupar as aqui margens ainda mais do que aqui, existe hoje. sim. Mas pronto, isto seria, acho que para além do embelezamento da própria cidade, seria uma área que podia ser depois usada para outros Era o fins. nosso Era um parque retiro, como interessante. existem em Madrid, ou Isso. qualquer era um retiro, não é? Isso, Era exatamente. um parque urbano. Nada que o arquiteto Gonçalo Ribeiro já tivesse proposto com o professor de Lisboa. sim. Pois. O professor Sidónio Pardal também, aliás, este projeto está aqui e é deles. Aliás, Sim. a Câmara de Lisboa está a investir milhões e milhões todos os anos. Lisboa também Sim, está a o ter Lisboa isso, mas também já não está quase também. todo... Isto não é um problema nosso e as soluções existem. Agora nós temos é que olhar para o território e perceber queremos implementá-las ou não, são prioridade ou não. É que isto não são coisas que se façam de um dia para o outro. Planeamento, exatamente. É planeamento e nós temos que pensar na cidade, não é para agora, nós temos que projetar a cidade, pensar no futuro. Como o Marquês de Pombal. Enfim, outras medidas de tratamento existem. Aqui não vou alongar muito, só dizer-vos que, por exemplo, estes cestos também poderiam ser uma possibilidade. São interessantes, mas têm uma desvantagem, porque se eles não tiverem a manutenção necessária, eles, em vez de serem uma solução, podem ser um problema. Portanto, todas as soluções que aqui estão e que mais ou menos vos vou apresentando, elas requerem manutenção. Aliás, a situação das bacias de drenagem, temos que perceber com que materiais é que elas vão ser concebidas. Porque se pensarmos que se vão ser em terra, aquela terra, numa situação de precipitação mais intensa, num episódio extremo, ela pode ser um problema para as zonas ajusantes. Não é? Portanto, pode vir com a terra também, pode não ser só a água. Por isso é que existe depois a engenharia ambiental Por que isso vai é que mostrar depois como é vamos que isto ver como é que se aquilo... implementa. Mas eu estou a apresentar-vos as ideias de forma muito simplista, mas claro que há aqui algumas coisas que têm que ser contempladas. Não é só assim tão simples quando eu estou a pintar. Portanto, estes cestos também são uma possibilidade, podiam melhorar a qualidade da água, mas também podem agravar em situações que se elas não forem... Olha, aqui estávamos a falar da bacia que há bocado me faltava o termo. Portanto, são bacias de sedimentação, como disse. Mas estão lá, mas em baixo está a lagoa de decantação também, o termo. Sim, elas, no fundo, as bacias de sedimentação acabam por ter as duas funções. É um sistema de decantação ao longo das várias bacias, exatamente. Pronto, também seria uma medida de tratamento primário. Esta era a tal que vos falei há pouco, que poderia ser implementada no parque urbano da cidade, no Se Parque bem Norte. que com um fundo todo plastificado inviabiliza a infiltração. Esta não tem que ser necessariamente com... Isto foi uma imagem ilustrativa. Pode não ser exatamente este tipo de solução, mas a ideia seria alguma coisa semelhante. Também aqui as faixas filtrantes, elas mais não são do que bandas de vegetação permanentes aplicadas num terreno com inclinação,
servem essencialmente para reter sedimentos e outros materiais e promover a infiltração, potenciada pela vegetação. Também os estupelos poderiam ser uma possível solução ao recolher e transportar lentamente o escoamento superficial a quando de eventos de precipitação extrema, reduzindo os caudais de ponta, a velocidade e o volume do escoamento, o que facilitaria a infiltração e ao mesmo tempo a remoção de alguns poluentes pela via das torres. Aqui, em Olhão, isto teria que ser implementado com recurso a espécies autóctones, não é? Não podíamos pôr aqui espécies que carecessem de muita água para se manter, mas ao mesmo tempo que seria uma solução que embelezaria a cidade, poderiam aqui resolver algumas questões. Pensem depois vocês em alguns locais, quando forem ir pela rua, alguns locais onde vos faria sentido este tipo de soluções. Sr. Presidente. São ideias muito válidas, claro que sim. Sim. Para além desta, também aqui, ainda sobre os sistemas de biorretenção, estes são os chamados jardins de chuva. Elas mais não são do que pequenas depressões em espaços urbanos, concebidas para captar, filtrar quantidades moderadas de escoamento superficial, usando para isso o solo e a vegetação também. O principal objetivo é remover substâncias poluentes, características das águas pluviais, ao mesmo tempo que, tal como as anteriores, acumulava temporariamente volumes de escoamento superficial, contribuindo para a diminuição das inundações urbanas. Faz-vos sentido o que vos digo? Estes aqui são sistemas de infiltração. Existem outros, eu trago-vos apenas dois. São trincheiras de infiltração ou poços de infiltração. O que é que isto faz? Basicamente, o objetivo primordial, e fazem parte aqui dos sistemas de infiltração, eles iriam, de certa forma, remover os poluentes existentes nas águas pluviais arrastadas pelo escoamento superficial. Mas, em solos, e aqui, se nós pensássemos nesta solução, aqui em locais onde a composição litológica dos solos permitisse a permeabilidade, fosse mais permeável, que a água infiltrasse, isto poderia ser uma solução excelente para a recarga dos aquíferos. Não tanto para reduzir o escoamento, mas também para permitir que os nossos sistemas de aquíferos fossem alimentados e a disponibilidade de água fosse superior. Claro que isto tinha que estar assentes em fundações que permitissem isso, não é? Em fundações permeáveis. Em síntese, isto aqui vai-se tudo resumir a uma frase. Eu estive aqui a falar, a entreter-vos, que hoje era sábado à tarde, vocês não tinham um sítio mais interessante para estar, mas, no fundo, isto resume-se... Desculpem, estas soluções que vos apresento, elas apenas querem contribuir para atenuar os caudais de ponta de cheia e, consequentemente, o volume do escoamento superficial, e é desta forma que se vai reduzir o risco de inundação na cidade. Portanto, o nosso objetivo é o de tentarmos que as coisas funcionem de forma mais ou menos semelhante àquilo que se passava antes de nós ocuparmos o território. Basicamente é isto.